Olá, pais, mães, responsáveis pelos nossos alunos do Colégio Caminhos e Colinas. Sou o professor Roberto Eda e essa aqui ao meu lado é a professora Regina, que é a diretora-geral do Colégio Caminhos e Colinas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre qual é a posição de um filho que se entende filho de Deus diante do seu pai e da sua mãe. Então, como todos vocês já sabem, os vídeos que nós estamos gravando, eles falam principalmente sobre a questão de que Deus é Pai, né? E como isso modifica a educação aqui na escola e na casa de vocês. Professora Regina, você poderia dizer um pouquinho para nós o que aconteceria, vamos começar por um lado um pouco negativo, né? Se uma criança ou até um adulto, né, ele assim pensasse assim, não, eu me nego a acreditar que eu tenho um Deus que me criou. Bom, é um tipo de rebeldia, né? Então, é uma pessoa que, de alguma maneira, está negando a sua própria origem, né? Então, é como se uma pessoa entende que nasceu em Minas Gerais, dissesse, não, eu não quero ter nascido em Minas Gerais, né? Quero ter nascido no Rio de Janeiro. Então, ela nega uma coisa que faz parte da origem dela, da constituição dela. Então, essa negação, ela traz consigo uma série de consequências. Porque a primeira dela é que não é verdade. Então, ele teria que montar uma fantasia. Então, teria que achar uma alternativa. Então, professora Regina, quando uma pessoa ela pensa assim, eu não fui criado por ninguém, qual é então a alternativa que ela tem? Bom, acho que todo ser humano tem uma necessidade de se relacionar com outros, de se conectar com outros e de descobrir a sua própria origem. Se a pessoa nega a sua origem, de quem ele é filho, ele vai precisar buscar uma relação para dar essa segurança para ele nos outros momentos da vida dele, né? Então, talvez ele procure substituir essa relação de pai e filho por alguma outra relação. Talvez uma dependência excessiva das coisas, talvez uma insegurança muito grande em relação ao futuro, porque também tem uma insegurança em relação ao seu passado. É muito difícil substituir essa relação que nós temos com Deus. Então, muitas pessoas tentam fazer isso, muitas vezes o que elas encontram é o nada. Porque ou ele foi criado, né, de uma criatura superior, mas mais do que criatura, de um ser superior que não foi criado, né, ou ele surgiu do nada espontaneamente. A segunda hipótese é muito difícil. Então, quando as pessoas elas negam, né, a filiação a Deus, então elas não têm muita saída racional. De fato, também, quando uma pessoa se rebela, né, e fala assim, meus pais, nasci dos meus pais, mas eu quero esquecer deles. Quando uma pessoa ela tem algum problema, né, em relação, por exemplo, a brigar com os pais, fica chateado com eles, né? E ela entende, a querer esquecer que o pai e a mãe existem. Então, isso aí causa uma série de problemas para ela, porque ela não consegue ver nos pais algum modelo e ela se rebela, ela quer esquecer o seu passado. Quando isso acontece, que pode acontecer com alguns adolescentes, quais são as consequências na vida desse jovem, professor Regina? Bom, acho que esse jovem ele vai perder, assim, os parâmetros, né? Então, a gente tem na nossa vida uma série de modelos, de exemplos, de parâmetros que a gente considera que são adequados, né? Para a gente viver bem, para a gente se relacionar bem com as pessoas, para ser uma boa pessoa, para fazer aquilo que Deus pede para a gente. Então, uma pessoa que se nega a reconhecer essa relação que tem com os próprios pais, com o pai e a mãe, ela também nega qual que é o modelo que ela vai ter. Então ela talvez busque esse modelo fora de algum artista, alguma celebridade, alguma pessoa famosa que possa dar para ela esse parâmetro, né? Como eu aprendo a viver? A gente aprende a viver vendo outras pessoas vivendo bem a vida delas, né? Então quando eu leio um livro eu consigo ler ali a vida de outras pessoas de outras histórias, de outras narrativas. Quando eu assisto um filme eu também vejo representações possíveis, mas a verdade é que o que nos ajuda mais não é a ficção, né? Ou não são as coisas irreais, mas aquelas pessoas com as quais a gente pode conviver diariamente. Então, vendo de fato as pessoas viverem bem a vida delas. Muito bem, então a gente explorou um pouquinho, né, o problema, né, que pode acontecer algumas vezes da pessoa querer se rebelar contra a filiação. Não sou filho desse pai, dessa mãe, ou não sou filho de Deus. Mas não é o caso da maioria dos filhos de vocês, das filhas de vocês, graças a Deus. Pode acontecer que eles não pensem nisso com profundidade. E é isso que nós vamos, de fato, hoje explorar. Então, a parte mais importante do que nós vamos falar hoje, então como é que vocês, são pais, mães, avós, tios, tias, podem ajudar o nosso aluno, a nossa aluna, a meditar sobre a filiação divina, a refletir sobre essa ideia. Então, um dos pontos importantes
é que é importante que ela construa a biografia de vocês no imaginário dela. Então, professora Regina, como é que as crianças podem construir, entende, a imagem do pai, da mãe ou do avô, da avó, entende, na cabeça delas? Bom, acho que vocês devem saber que as crianças e até os jovens também gostam muito de ouvir histórias. Uma forma é que vocês consigam contar para os filhos de vocês a história de vida de vocês, a história de vida dos pais de vocês, a história de vida da família, né? Na verdade, quando a gente conhece a história da nossa família, dos nossos familiares, a gente conhece um pouquinho mais da nossa própria história, né? Então, contar, né, como era, como que era a sua vida na escola, como eram os seus amigos, como era a sua relação com os seus pais, como é que vocês se conheceram, né? O pai e a mãe se conheceram, como é que tomaram essa decisão de formar uma família juntos. Isso tudo vai ajudando a criança e o jovem a conhecerem mais a história de vocês, né? Talvez tenham coisas que eles nem saibam que vocês passaram, que vocês vivenciaram, né? Mas em coisas muito simples assim do dia a dia, né? E contando para eles, né? Eles como era quando não tinha Instagram, quando não tinha WhatsApp, né? Às vezes não tinha internet, não tinha televisão, como é que vocês brincavam, o que vocês gostavam de fazer, né? Enfim, quais eram as atividades preferidas em família que vocês faziam, como passavam o tempo no final de semana. Isso tudo vai ajudando a construir essa biografia. Isso é muito importante. A base da educação é muito importante que vocês saibam, é que as crianças precisam conhecer a sua origem. Se vocês fazem isso que a professora Regina contou, vocês vão estar ajudando a criança a ter segurança para o resto da vida. Então, é muito importante que vocês contem para elas decisões importantes que vocês tomaram e, dependendo da idade de cada criança, até erros que vocês cometeram e como vocês deram a volta por cima. São coisas até pequenas, quando vocês eram pequenos, se vocês lembram, a primeira mentira e como foi, entende, que os pais de vocês ajudaram vocês a reconhecerem o erro, pedirem perdão, desculpas e depois superar isso. Mostrar para eles que vocês também tinham uma série de imperfeições e que vocês foram crescendo. É muito importante que o pai fale bem da mãe e que a mãe fale bem do pai. Agora, professora Regina, isso resolve a questão do pai e da mãe. Então, crianças que veem como o pai é e como a mãe é. Em relação a Deus, o que você recomenda, né, que os pais digam para que a criança perceba que ela é uma criatura e, além disso, ela é filha de Deus? Bom, acho que vale também a coisa das histórias, né? Então, contar histórias, as histórias de Deus, as que a gente conhece pela Sagrada Escritura. Então, contar as histórias que vocês aprenderam, que alguns de vocês devem ter versões infantis da Bíblia, de algumas histórias bíblicas, né? Isso tudo vai ajudando a criança a conhecer quem é Deus. A gente ama, a gente consegue se relacionar com aquelas pessoas que a gente conhece. Então elas precisam conhecer a Deus também pelas histórias que a gente tem pela tradição. Acho que uma outra maneira é que os pais e as mães procurem manifestar como é a própria relação de vocês com Deus. Alguns de vocês imaginam que tenham coisas que vocês peçam em oração para Deus, agradeçam a Deus, né? E tem coisas que a gente poderia talvez falar em voz alta para que as crianças também aprendessem a fazer essas orações, a agradecer também conosco, né? Então, um costume muito bonito que algumas famílias têm é, por exemplo, antes e no final das refeições, agradecer a Deus pelo alimento que se tem naquela mesa para comer. É uma forma de manifestar em voz alta um relacionamento que a gente tem com Deus, né? Então, a gente ensina as crianças fazendo isso. Se acontece alguma coisa muito boa no nosso dia também, né? Quando a gente está contando, por exemplo, durante o jantar, né? Olha, isso aconteceu aqui no meu dia hoje, foi muito bacana, fiquei muito contente com isso, né? Puxa, eu aproveitei para agradecer a Deus por essa coisa que aconteceu que foi muito boa, né? Então, manifestar em voz alta para as crianças também as ajuda a aprender a fazer isso. Então, essa dica que a professora Regina contou agora é o mais importante de todo esse vídeo aqui. As crianças precisam passar o resto da vida, entende, agradecendo a vida e todos os benefícios que ela recebeu. Elas aprendem isso se vocês fazem. Então, o resultado que nós estamos dizendo hoje é justamente isso. Vocês querem que os seus filhos sejam bons filhos? É importante que eles vejam que vocês são bons filhos de Deus. E eles vão copiar isso de vocês. Agora, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos para a gente falar um pouquinho sobre uma questão que algumas vezes a gente olha pelo lado negativo, que é que todo ser humano tem debilidades. Mas existe uma perspectiva positiva disso, né?
E Deus vê isso em nós. Deus é perfeito, nós não somos. Mas Deus não esfrega isso na nossa cara, que nós somos imperfeitos. Deus não quer que nós sejamos como Ele. Ele sabe que não é possível. Então, professora Regina, como é que a gente poderia ver as debilidades dos filhos, dos nossos alunos, numa perspectiva positiva? Bom, acho que toda debilidade, toda limitação também mostra um aspecto pra gente que é o aspecto que é possível crescer naquilo, né? Então, quando eu percebo uma limitação, seja ela qual for, eu posso ficar chateado porque eu percebo aquela limitação, mas também posso ficar contente porque é uma oportunidade, uma chance que Deus me dá para ser melhor naquilo, para crescer naquilo, para poder me desenvolver. Voltando à pergunta, né? Como é que a gente pode aproveitar as limitações que a gente percebe nos filhos e nos alunos, né? Eu acho que é justamente ver essa perspectiva, né? Deus pensou nessa pessoa como ela é, né? Mas Deus sonha que essa pessoa cresça e chegue a ser mais do que ela é agora. Então, Deus tem um projeto, um sonho para cada pessoa. Então, cada pai, cada mãe, cada professor, cada educador, cada pessoa que é responsável pela formação de outro indivíduo, precisa se perguntar também, né? O que é que Deus sonha para essa pessoa? Qual será que é o projeto de Deus para essa pessoa? Porque, de alguma maneira, Deus confia uma parte desse sonho, quer dividir uma parte desse projeto com você. Então, Ele quer a sua ajuda para construir esse projeto, né? Então, acho que cada pai, cada mãe que está em casa assistindo hoje precisa pensar assim, né? Que vocês são os parceiros de Deus, como sempre diz o professor Evandro, na formação do seu filho e da sua filha. Então, pensar hoje, as limitações que você vê são aspectos que aquela criança pode crescer, pode ser mais, né? Pode talvez crescer num aspecto de ordem, talvez possa ser mais pontual, pode aprender a conviver melhor assim com a frustração, a lidar melhor com a frustração, pode aprender a ser mais amigo dos amigos, a ser mais generoso em casa, né? A não querer ser o primeiro nas coisas. Então, são perspectivas de ver, né, as coisas. Então, pensar que é isso. Cada pessoa tem um projeto que Deus pensou e que esse projeto se completa conforme a gente vai ajudando a pessoa a crescer naquilo que ela ainda não está tão bem, né, que ela ainda precisa desenvolver mais. Veja. Então, o que é importante, entende? Que vocês levem assim, entende? Dessa perspectiva que nós passamos hoje. É que é muito importante que vocês imaginem, sonhem, como falou a professora Regina, que os seus filhos estão no céu. E vocês sonhem que vocês estão ali. E que vocês ali vão conversar, vão conviver, entende? Diante de Nosso Senhor. E aí, toda a vida que nós estamos passando aqui, naquele momento, e está no futuro, vai ser uma alegria. Porque foi um caminho que vocês traçaram junto com os seus filhos para chegar junto do nosso Pai que está no céu. Então, quando vocês forem conversar com Ele, todas as conversas, procurem lembrar disso. Porque as debilidades que vocês veem hoje são as pistas para corrigir isso, ajudar os seus filhos, entende? E um dia vocês vão se alegrar por ter visto as debilidades. Vocês não foram cegos às limitações que eles têm e por isso vocês encontraram soluções. Sempre que vocês verem faltas, defeitos, mais do que se irritar, a gente precisa se alegrar e dar graças a Deus. Eu estou vendo isso que precisa melhorar, isso que a minha filha precisa crescer. Então nós vamos, junto com a escola, encontrar soluções. E isso é ter esperança. A gente não vê os defeitos como algo em si ruins, mas como pistas para crescer. Então esse é o recado que nós queremos deixar. Muito obrigado pela atenção de vocês, professora Regina. Quero agradecer a atenção de vocês e dizer que, em parte também, quando vocês projetam o crescimento dos filhos de vocês, vocês mesmos também crescem em relação ao projeto e ao sonho de Deus para cada um de vocês. Então, trabalhar nesse projeto de educação dos filhos também faz parte do desenvolvimento do amadurecimento. Participar na formação dos filhos de vocês também faz parte do crescimento de vocês, né? Então, por isso que também o lema aqui no nosso colégio é que educar é ajudar a crescer e crescer junto. Quando a gente ajuda o outro a crescer, a gente também cresce junto. Olá,
pais, mães, responsáveis pelos nossos alunos e alunas do Colégio Caminhos Colinas. Então, vamos tratar de um tema que é bom para vocês, mas é muito importante que vocês conversem sobre esse tema com os filhos e as filhas de vocês. Nós vamos falar hoje sobre aproveitamento do tempo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar assim como informação que acho que vai ajudar vocês é: professora Regina, tempo é o tesouro de Deus. O que isso significa para os nossos pais e mães? Bom, nós sabemos que todos temos um tempo que ele é limitado. Talvez alguns de vocês já tenham pensado assim: puxa, eu precisava de um dia com 48 horas, porque não cabe tudo que eu preciso fazer num dia só. Então, o tempo é uma coisa limitada que a gente tem, mas ao mesmo tempo, também porque ela é limitada, a gente precisa saber escolher muito bem aquilo que a gente faz com ele, justamente porque a gente não tem todo o tempo do mundo. E um dia, todos nós sabemos que vamos morrer também. Então, o tempo que a gente tem é o tempo que Deus nos deixou como um presente para que a gente pudesse aproveitar bem e se desenvolver e fazer a vontade dele. Perfeito. Pessoal, olha só, é um presente. Então a gente ganha vida e tem um tempo no qual a gente passa nessa terra. Depois, se a gente viver bem aqui, nós vamos para o céu. Então, precisamos gerenciar esse tempo. Agora, as crianças, elas não têm essa perspectiva que vocês têm de pessoas adultas e maduras. Então, precisa ensinar elas a organizarem o seu tempinho, durante o dia. Pessoal, vocês lembram, quando a gente era criança, o tempo demorava para passar. Mas, necessariamente, professora Regina, a gente tem que deixar que as crianças aproveitem o tempo delas do jeito que elas quiserem? Eu acho que não. Assim, a gente pode ensinar as crianças desde muito pequenas a aproveitarem bem o tempo delas. Não é porque elas são crianças e que talvez tenham menos responsabilidades diferentes, que elas também não precisam aprender a gerenciar o tempo delas. Porque a verdade é que se elas não aprendem quando são crianças, quando são novas, quando ficarem mais velhas, não vão saber também gerenciar esse tempo que elas vão ter. Então, eu acho que uma das questões do tempo é vocês, principalmente, a primeira coisa, eu acho que tem que ter um tempinho para falar com Deus, sabe? Sei que a maioria de vocês já fazem isso, já dizem para a criança desde pequena que, olha, vamos rezar essa oração, vamos à igreja, mas é importante mostrar para elas que esse é um tempo que precisa ser um tempo de qualidade. Então não é que tem que ir à igreja, precisa ir ao culto, agora a gente tem que rezar. Não é isso. É importante explicar o porquê. E é importante também que vocês façam isso com alegria. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem a impressão que o tempo vai diminuindo. Por que a gente tem essa impressão, professora? É porque, na verdade, a gente tem mais coisas que preenchem o nosso tempo. Então, a gente precisa dividir o nosso tempo em mais atividades, em mais frentes, com mais pessoas. Então, acho que é essa impressão que dá. É isso mesmo. Então, o que nós estamos dizendo aqui não é que tem que entuchar as crianças de atividades. Não é isso. Então é importante que as crianças brinquem, os adolescentes tenham um tempo de lazer. Na verdade, é importante que você tenha um tempo de lazer de qualidade. É importante que você, entende, esposo, combine com a sua esposa, Ou você que também é mãe solteira, assim, também programe o tempo deles, que você tenha um divertimento, Então a gente só se diverte e descansa se a gente trabalhou. Então também as crianças também são assim. Elas vão descansar melhor se elas tiverem estudado bastante. Mas um tópico aqui que eu acho que é importante a gente esclarecer. Professora, se a gente dá um monte de lição de casa para as crianças, entende? Elas não vão ter problemas assim, psicológicos, porque vão ficar com ansiedade, porque tem muita coisa que não vão conseguir fazer. Explica um pouquinho para nós o que acontece de fato. Alguns de vocês talvez se lembrem de já ter tido muito tempo livre e pouca coisa para fazer. Então, as próprias crianças, quando entram de férias, nos primeiros dias elas acham ótimo, brincam bastante, dormem, descansam, mas depois elas já estão assim, já não tem muito mais o que fazer, já cansei de não fazer nada, de não ter nada concreto para fazer. Então, também o que nos descansa não é não ter nada, é que eu saber fazer bem aquilo que eu preciso fazer no tempo que eu tenho, Então, ter muitas lições, ter muitas responsabilidades e muitas tarefas, não é em si algo ruim. Para a criança também é um estímulo. Eu preciso saber, eu tenho todas essas coisas para fazer. Então eu preciso me organizar muito bem para conseguir fazer todas, para conseguir fazer bem. Então, elas terem muitas coisas é um estímulo para que elas possam desenvolver essa organização do tempo, essa gestão
do tempo que elas têm. Pode até ser que algumas crianças, pelo temperamento delas, pela forma de ser delas, fiquem de fato mais ansiosas, né? Então, aí é uma coisa que os pais, né, os professores, aqui a escola, a gente pode ir conversando juntos para alinhar isso, que é, às vezes, a sensação de ansiedade, de desespero, de angústia, acontece mais quando a gente não vê qual que é o caminho para a gente conseguir organizar tudo aquilo que a gente tem no tempo que a gente tem. Uma das coisas que a gente pode ajudar as crianças a gerenciarem as tarefas, as lições, é organizar com elas o plano. Se eu sei onde eu encaixo cada coisa, eu sei que eu tenho um tempo para elas, né? Se eu não paro para pensar como que eu vou organizar a minha rotina, em que horários que eu vou sentar para estudar e fazer aquelas tarefas, elas vão ficar parecendo que são muitas coisas e que são coisas demais. Se eu vou organizando, eu vou percebendo, isso aqui cabe aqui, isso aqui cabe aqui. Eu até vou perceber que sobra tempo também. É uma questão de aprender a organizar de acordo com o tempo que a gente tem. E aí, uma das coisas que ajuda também é a gente se preocupar com o que a gente tem agora, né? Então, o que eu tenho hoje é o que eu vou fazer hoje, né? Não adianta eu ficar projetando o que eu vou ter na semana que vem, se eu ainda não cheguei na semana que vem. O gerenciamento do tempo também está relacionado a eu saber priorizar o que eu preciso fazer hoje, né? E o que eu posso fazer depois, como é que eu vou organizar de acordo com os tempos que eu tenho. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho mais de como é que a gente organiza o tempo. Vamos passar dicas práticas. Mas nessa questão da ansiedade, dos problemas psicológicos, gente, depois é importante que vocês venham conversar com o PEC, né, que é o professor encarregado de classe, a professora encarregada de classe, mas a gente percebe que muita da ansiedade que as crianças sentem é que existe uma expectativa de resultados, tá? Elas querem agradar vocês. Então, algumas vezes é que não é por mal, mas é que talvez você se compara, puxa, mas você tem que tirar muita nota, você tem que ser melhor que tal aluna. Aqui a gente não fala que ninguém tem que ser melhor, mas é importante cada um cumprir o seu dever. Quando a criança não ajuda, nós podemos ajudar ela. Ora, professora Regina, como é que a gente faz na prática dicas concretas para organizar essas atividades no tempo? Uma coisa que ajuda é ter uma agenda. Pode ser uma agenda no celular, tem aplicativos, pode ser uma agenda física, tem gente que funciona melhor com agenda física. E a gente colocar primeiro as pedras grandes, né? Então, quais são as coisas que são muito importantes e que eu não posso abrir mão na minha rotina? Então, primeiro eu preciso encaixar essas pedras grandes. Depois, eu vou encaixando as pedras que são um pouquinho menores. Os compromissos que têm um pouquinho menos de importância na ordem que eu estabeleci, ou que não são tão urgentes, eu vou encaixando nos tempos que eu tenho, né? Então, primeiro eu preciso estabelecer quais são as coisas grandes, né? Então, por exemplo, né, uma família que vai fazer a sua programação no domingo, né? Então, isso que o professor falou, né? Olha, a gente tem que ter um tempo para se dedicar a Deus, para estar com Deus. Então, a primeira coisa que eu vou pensar na programação da nossa família no domingo é qual é o horário que nós vamos à igreja? Nós vamos à missa, nós vamos ao culto? Qual é o horário no nosso domingo que a gente vai separar para isso? A partir daí, eu vou separando e organizando os outros momentos que eu tenho, né? Então, vamos almoçar na casa da vovó, vamos visitar o tio que está doente, né? Vamos estar com os nossos amigos, vamos ter o tempo para estudo, vamos ter o tempo para leitura. Uma coisa que ajuda muito é ter uma agenda, é conseguir organizar os horários que a gente tem no nosso dia, saber quanto tempo eu tenho para cada coisa e o que eu vou fazer em cada momento. Pessoal, olha só, isso que a professora Regina falou da agenda é muito importante e não é uma coisa quadrada, não. Então, vários de vocês ouvem falar que tempo é dinheiro. Eu acho que tempo não é dinheiro. Tempo é uma dádiva de Deus e a gente tem o tempo para amar a Deus de volta e amar as pessoas que Deus deixou para nós cuidar. Então, tempo é amor. Mas, pense um pouquinho, né? Tempo não é dinheiro, mas como é que vocês organizam o seu dinheiro? Vocês não sabem quanto vocês ganham? Vocês não sabem onde vocês estão gastando? Com certeza vocês são organizados e sabem isso. Então, o tempo, ele não é dinheiro, mas funciona, entende? Como uma organização do dinheiro. Então, eu sei quanto tenho na conta, sei quanto eu recebo e quanto eu posso gastar. Eu sei que todos os dias eu tenho 24 horas. Então, não sei que dia que vai acabar isso. Então, eu não tenho saldo total, mas eu tenho saldo por dia, gente. Por dia eu tenho 24 horas. 8 a 10 para dormir, depende da idade da pessoa. Tenho tempo para comer, tenho tempo para fazer exercício algumas vezes, muito tempo para trabalhar, né? Tempo para conversar com as pessoas queridas. Então, as crianças, quando elas vêm para a escola,
a escola organiza o tempo. Aqui é bem intenso. E elas não estão tristes, elas estão felizes. Se elas viessem para a escola e elas disserem, o que vocês fez hoje? Nada, o professor não veio, o professor ficou lá, mas ele ficou no celular, deixou a gente fazer o que a gente quisesse. Ela não ia gostar e vocês menos ainda. Então, o que nós estamos sugerindo? Que vocês também, fora da escola, organizem o tempo. Nós organizamos o tempo dos filhos de vocês, das filhas de vocês aqui. Se você tem dificuldade com isso, procure, entende, o PEC ou a PEC. Eles vão ajudar também nesse ponto, ainda que seja um tempo fora da escola. Nós estamos dispostos a dar suporte para vocês também nisso. É importante que as crianças aqui elas tenham um ritmo e quando elas vão para casa, elas também percebem que existe um ritmo. Isso tudo vai ser um contributo para elas fazerem as grandes coisas que Deus espera que elas façam nesse mundo e que vocês vão se orgulhar de que elas façam isso nesse mundo. São crianças que têm um grande valor e o tempo é um tesouro que elas receberam e vocês vão ajudar cada uma delas a fazer esse tempo render. Algum recado mais, professora Regina? Reforçar uma coisa que a gente sempre fala, né? Aqui no colégio nós estamos muito abertos a conversar com os pais, né? Às vezes não é tão fácil aprender a gerenciar a agenda junto com o seu filho. A gente pode ajudar nisso, os PECs podem ajudar a montar um horário, ajudar a montar uma rotina, um plano, né? Então, isso é uma coisa viva, também vai mudando, né? Então, se vocês percebem essa dificuldade ou têm dúvidas de como fazer, conversem com o PEC, peçam ajuda, né? Conforme também a criança vai ficando mais velha, ela mesma já pode ir aprendendo, né? Então ela também precisa procurar os professores. É uma coisa que nós podemos ajudar. Pessoal, tempo não é dinheiro, é amor. Se vocês ajudarem seus filhos a gerenciar bem o tempo vai render a eternidade e a gente vai se ver no céu. Até mais, gente. Um bom final de semana.